Gostaria de trazer para os irmãos esta palavra, porque eu estava orando a Deus e todo o tempo vinha essa palavra no meu coração. E apesar de não ser uma palavra direcionada ao ano novo, mas eu entendo que o desafio que está aqui, no texto que nós lemos no início, deve ser o desafio que deve nortear o nosso ano de 2018. Por isso eu queria comentar com os irmãos esse texto do livro de Apocalipse que nós lemos. 2018, assim como foi o ano de 2017, é um ano em que nós esperamos muitas coisas. Temos nossos projetos, temos as nossas expectativas. Eu espero que sejam concluídas, iniciadas e concluídas. Porque às vezes nós nos lembramos do final de 2016 para a entrada de 2017. Tem pessoas que gostam de fazer aquela lista, né? Daquilo que prevê realizar, daquilo que quer conquistar, um curso que quer fazer, um negócio que quer concluir, algum outro objetivo que às vezes tem aí. Hoje, no último dia de 2017, você olha para trás e não consegue enxergar, nem sequer iniciado muitos dos projetos que você fez. E o mais difícil de tudo é quando você lida com a sua parte espiritual também. E é uma coisa que nós não podemos estar atrasando nem postergando, como as coisas que podemos chamar de materiais. Esse texto que nós lemos na Bíblia, Apocalipse capítulo 3, Jesus está falando para uma igreja de Laodiceia. Desde o capítulo 1 de Apocalipse, aparece Jesus chamando João. Depois que Jesus já havia sido assunto ao céu, ele, em uma visão, aparece ao apóstolo João e diz para ele, se você abrir aí Apocalipse 1, versículos 1 a 3, vai ver que o Senhor diz para João: escreve o testemunho que eu vou te dizer, porque isto é importante que seja guardadas. Essas palavras, elas devem ser guardadas, porque feliz aquele que guardar as palavras da profecia deste livro. E aí ele prossegue falando, e em um determinado momento ele diz: agora escreve cartas para 7 igrejas na Ásia. As igrejas da Ásia hoje, elas estão localizadas numa região onde hoje nós conhecemos como a Turquia. E destas igrejas que Jesus mencionou, nós lemos aí, vamos ver que são 7. Ele traz uma primeira carta para a igreja de Éfeso, uma segunda carta para a igreja de Esmirna, uma terceira carta para a igreja de Pérgamo, depois de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia, e a Laodiceia é a última. E esta igreja de Laodiceia, ela era uma igreja que praticamente os teólogos, de maneira unânime, a comparam à igreja dos dias atuais, a igreja do século XX, a igreja que antecede a volta de Cristo. Se os irmãos derem uma olhada, vão ver que essas igrejas que nós citamos aqui não eram as principais igrejas da Ásia, nem eram as principais igrejas da Europa, não eram as maiores, nem eram as de maior importância. Mas por algum motivo foram escolhidas para receberem estas cartas. E quem estuda muito sobre esse assunto acredita que estas igrejas viviam situações atemporais.
que serviriam de lição para que, a partir da mensagem enviadas a elas, nestas cartas que Jesus ordenou João a enviar, e elas serviriam como exemplo ao longo dos séculos para a Igreja de Cristo. Então, os teólogos, de uma forma unânime, chegam a dizer, por exemplo, que a igreja de Éfeso, a primeira a receber a carta, era uma igreja que tinha as características da época apostólica. A primeira igreja, quando nasceu, tinha aquele fervor, aquela dedicação a Cristo. E depois, com o passar do tempo, ela perdeu aquele mesmo empenho. Então, Jesus fala para ela: lembra-te de onde caíste, volta ao primeiro amor. Depois a gente vê a igreja de Esmirna recebendo uma carta. Era uma igreja que tudo indica pela carta, como Jesus escreveu, que ele objetivava a igreja perseguida, porque nesses 2 séculos, século 2 e 3, houve a maior perseguição aos cristãos da história. Muitos morreram. Então, a característica da carta para Esmirna é uma carta que é entregue a uma igreja que estava em perseguição. Mas me chamou a atenção que a igreja que eu quero citar aos irmãos, de Laodiceia, deve ser um exemplo para nós e uma atenção muito grande para nós, porque Laodiceia, a última das igrejas, ela foi advertida por Jesus por ser uma igreja apóstata, uma igreja que abandonou os princípios da palavra de Deus. É claro que Laodiceia era, de fato, uma igreja existente na região da Ásia Menor. E era uma cidade, Laodiceia, que foi fundada mais ou menos no 3º século antes de Jesus. Quem fundou foi um rei de uma dinastia dos Seleucidas, Antíoco II, nome dele. Esse rei Antíoco tinha uma mulher e uma concubina. Resolveu reconstruir a cidade de Laodiceia e deu a essa cidade o nome de Laodiceia por causa dessa concubina, que chamava-se de Laodice, o nome dela. E esta mulher com seu filho foi promovida à condição de rainha, esposa. E diz a história que ela, depois de ser assunta à condição de esposa, com medo de que ele voltasse atrás, mandou matar o rei envenenado. Depois mandou matar a mulher, a primeira mulher do rei, e o filho, para ela e o filho dela reinarem absolutos. E dali originou a cidade de Laodiceia em homenagem a esta mulher. 3º século a.C. Era uma cidade que ficava localizada num lugar bem central da Ásia. Todas as rotas de comércio passavam ali. Então era uma cidade rica. Ela era muito rica, a cidade de Laodiceia. Ela tinha indústrias, principalmente de tecido. Eles teciam lã em Laodiceia. E Laodiceia também tinha uma escola médica avançada. E lá eles tinham uma tendência, uma habilidade em tratar doenças da visão. Para aquela época era uma coisa diferenciada. Mas desde aquela época já existia. Mas a igreja de Laodiceia tinha uma característica terrível. Porque quando Roma invadiu e conquistou, a cidade de Laodiceia cresceu ao máximo da riqueza, sob domínio de Roma, e havia uma prática do culto ao imperador, que os cristãos de Laodiceia nunca quiseram abandonar. O imperador, ele era, em determinada época, cultuado como se fosse Deus. E a igreja cristã em Laodiceia, para não perder suas vantagens pessoais, financeiras, para não terem confiscados os seus bens, para não se indispor com o imperador romano, eles admitiam o culto ao imperador como sua prática. E aí eles entraram em um choque com o evangelho, com a palavra de Deus, e misturaram
a obediência a Cristo com esses padrões pagãos de comportamento. Essa mistura, esta contaminação, foi o que Jesus chamou a atenção daquela igreja. E seus irmãos forem vendo como Jesus começa a sua palavra para aquela igreja em Laodiceia. Ele diz assim no versículo 14, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, o princípio da criação de Deus. Ele está dizendo, quando ele fala eu sou o Amém, ele está dizendo eu sou o que dá a palavra, eu permaneço sendo o Senhor de todas as coisas. O que decide, o que manda, continua sendo eu. Ele diz a testemunha fiel, porque uma testemunha, ela até hoje, ela é de todas as partes de um processo. Eu tenho aqui advogados presentes, ela é a que não pode mentir. Tá certo, meu Deus? Não pode mentir a testemunha no processo, não pode mentir, não é isso? Vai presa, né? Pelo menos o princípio é que não minta. Porque até o depoente, o queixante mente, mas a testemunha, ela é obrigada a não mentir, porque se for descoberta, pode ser presa. Jesus, quando fala, ele diz, eu sou a testemunha fiel, porque ele diz, a verdade que eu transmiti permanece valendo, permanece de pé. E ele finaliza dizendo, eu sou o princípio da criação de Deus. Quando a palavra grega arque é pronunciada aqui, ela quer dizer, eu sou aquele que é o iniciador, quem deu condições para que toda a vida espiritual da igreja exista. Então ele era um princípio, porque Jesus foi o primeiro de muitos que subirão ao céu para estar com o Senhor. Ele é o primeiro destes muitos, ele é o princípio da criação. Então ele fala para aquela igreja dizendo assim, a minha palavra, eu sou a minha palavra ainda vale. Eu sou fiel, verdadeiro nas minhas palavras e sou aquele que garante o acesso de vocês ao céu. Então quando Jesus começa falando para eles, ele estava validando a sua condição e dizendo, a palavra de Deus é válida. O evangelho é válido. Ele não mudou, ele não foi alterado. Ele não abriu brecha para a idolatria, nem para o pecado. Ele continua sendo o evangelho. Aí ele diz para aquela igreja no versículo 16, assim porque conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. E aí vem o primeiro impacto para nós. Deus nos conhece. Nós não podemos, ao longo da nossa vida, imaginar que nós podemos viver da nossa maneira e enganar a Deus. Davi disse no Salmo 139, ele dizia assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces. E ele mesmo experimentou uma vez fazer algo que Deus não se agradou, e Deus disse para ele assim, Salmo 50, 21, estas coisas tem feito e eu me calei. O Senhor falando a Davi, tu pensava que eu era como tu, mas eu te ardirei e tudo farei passar diante dos teus olhos. De alguma forma, Deus tem registrado a nossa vida diante dele. Nenhum dos nossos pensamentos está oculto ao Senhor. Nenhuma das nossas motivações, nenhum dos nossos objetivos está oculto diante de Deus. Uma vez, Jesus falando para os fariseus, ele diz assim, vocês são hipócritas. E por causa disso, Isaías escreveu a respeito de vocês, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. E aí ele entra com essa palavra para aquela igreja, eu sei as tuas obras, que não é frio nem quente. Tinha uma coisa interessante na cidade de Laodiceia, ela não tinha fonte de água nela. Ela recebia água de um aqueduto que vinha à distância e levava água até aquela cidade. E eles entendem, os teólogos, que quando Jesus falou desta forma, ele quis dar uma chamada de atenção, porque a água que chegava naquela cidade, por causa do calor com que ela passava naquele aqueduto, ela chegava na cidade sempre morna.
nunca chegava nem fria para ser bebida, para um banho, e nem quente, que pudesse. Ali era uma área de calor sempre, mas ainda que fosse uma água termal, não chegava quente, ela chegava morna por causa da distância que ela ultrapassava. Mas quando Jesus fala para aquela igreja que ela não é fria nem quente, ele está dizendo o seguinte, que se ela é morna, Deus não aproveita. O que Deus está dizendo para nós, para 2018, é o seguinte, meus irmãos amados. Ou nós nos dedicamos a Ele na nossa integridade de vida, ou não adianta nós fazermos de conta que servimos a Deus. E isto é uma responsabilidade de Jesus, foi claro com aquela igreja de Laodiceia. Nós não podemos pensar em entrar um ano como aquela igreja estava. Uma igreja que se propagava cristã, uma igreja que se propagava serva de Cristo, mas se contaminava com a idolatria pagã por causa do medo, por causa da expectativa de ser perseguida. Então ela negociava sua fidelidade a Deus. Todos os que negociam sua fidelidade a Deus estão na condição de mornidão espiritual. Todos os que pensam servir a Deus de forma superficial, de forma limitada, estão se enganando. Porque Jesus falou para aquela igreja para que ela acordasse de uma situação que poderia resultar em um grande dano para ela. Nós temos um novo ano que Deus nos dá. Nós precisamos avaliar nossa vida e observar se nós não estamos na condição de frio, que é aquela condição que equivale a quem não está nem aí para Deus, nem para as coisas de Deus, nem para o Evangelho. E também não devemos estar na condição de morno, fazendo de conta que nós cremos e somos fiéis a Deus. Esta é a pior de todas as condições, porque nós nos enganamos a nós mesmos. Jesus uma vez chegou a dizer que haverá muitos no dia que ele se apresentar para julgar esta terra. Haverá muitos que se apresentarão a ele dizendo: Senhor, profetizei no teu nome, operei até milagres no teu nome. Está escrito que Jesus responderá a eles: nem vos conheço, apartai-vos de mim, vocês que praticam o pecado. E isto era a condição exata daquela igreja de Laodiceia, uma igreja que havia vendido a sua fidelidade para não ser perseguida, não perder as riquezas que ela possuía. E aí, quando Jesus continua falando a ela, no versículo 17 ele diz: você diz, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E ele continua: e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Porque aquela igreja batia no peito e dizia assim, era a igreja que estava em busca sempre de bens materiais, ela estava em meio à riqueza. E para eles, aqueles laodicenses, a riqueza era o que importava. Quantos de nós vamos lutar no ano de 2008 para acumular tesouros e mais tesouros na terra? Quando Jesus ensina para nós que nós devemos nos esforçar para acumular tesouros no céu. Mas a igreja de Laodiceia batia no peito e dizia: eu sou rica. Aí o Senhor diz para ela: tu não é rica, pelo contrário, tu és infeliz, miserável, pobre, o contrário de quem é rico, cego, porque era o lugar onde mais se tratava doenças de olhos. Por isso, a palavra é esta: cego. Ao contrário do que aquela cidade se proclamava. E no fim, nu, porque aquela cidade era um polo industrial têxtil, que fazia manufatura de lã, que fazia roupas. E o Senhor entrega a mensagem a eles dizendo: você que pensa estar me servindo, na verdade, tu estás nu, cego e pobre. E ele continua. E aqui vem a manifestação do amor de Deus para aquela igreja e para nós. Como Jesus nos ama e é misericordioso. Porque
Poderia ser mais fácil nós vermos aquela igreja ser destruída, ser desfeita por alguma coisa, mas na misericórdia do Senhor, Deus envia uma palavra para aquela igreja. Veja o versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro. Embora ela fosse rica, embora fosse poderosa do ponto de vista material, mas Jesus diz para ela: eu te aconselho a comprar ouro de mim, que sou o Senhor. Eu te aconselho a que tu compre vestes brancas para te vestires. E te aconselho, como ele diz, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha, e colírio para ungires os teus olhos. Naquilo que aquela igreja pensava ser a mais rica e mais próspera naquela cidade, naquele ambiente, foi aonde Jesus mostrou que nada daquilo valia. E nós talvez entremos o ano pensando em acumular, em ter, em conquistar, e deixamos Deus na periferia de nossas vidas. Quando, na verdade, Ele precisa ser o centro. Porque o verdadeiro ouro refinado no fogo vem dEle. A verdadeira veste branca que nos permite acessar a presença do Pai vem dEle. Hoje discutimos na escola dominical sobre um rei, o qual Jesus fala numa parábola, que havia feito uma grande festa e convidou seus principais amigos, os nobres da cidade. Nenhum apareceu. E ele, quando a festa estava para começar, viu um salão vazio, se aborreceu e disse: faz o seguinte, chamou o Zé, manda, vai onde tu encontrar gente, tu vai arrastando para cá, traz para cá, convida, vai todo mundo participar da minha festa, mas ela tem que estar cheia. E aí aqueles servos foram recolher os mendigos, recolheram tudo que eles encontraram, recolheram para a festa do rei, a festa ficou lotada. E aí então o rei, passeando entre os convidados, encontra um convidado que não se deu o trabalho de ir trocar suas roupas e foi para a festa de qualquer maneira. E aí, quando aquele rei olhou aquele homem, ele se sentiu tão ofendido que ele mandou jogar aquele homem fora. E Jesus, na parábola, nos dá a entender que aquilo representa um homem. Há muitos que o rejeitam de cara, nem querem ouvir, nem querem saber. Mas muitos ainda vêm para a festa. Mas alguns podem não estar preparados e com as vestes brancas, com as vestes adequadas para estar na presença do Rei. Eu não sei como nós estamos hoje, como vamos entrar em 2018, mas uma coisa é que Jesus nos dá esta oportunidade de revermos as nossas vidas, porque ao ver, se os irmãos verem no versículo 19, diz assim, repete um versículo de Provérbios, ele diz assim: eu castigo eu repreendo e disciplino a quantos amo. Deus fala para aquela igreja porque a ama. Deus fala para nós hoje porque nos ama. E aí a palavra diz aqui, quando o Senhor finaliza, diz no versículo 19: sê, pois, zeloso e te arrepende. Te arrepende. E aí vem a atitude que precisa ser tomada por mim e por você. Deus nos dá a oportunidade, Deus corrige aquele a quem ama, mas a decisão é nossa. Eu preciso colocar no meu coração um propósito, como ele diz aqui, ser, pois, zeloso. Ser, pois, ele diz, o termo zeloso, aqui ele chega a ser um termo como se dissesse assim, toma a iniciativa, executa o que precisa fazer com empenho e te arrepende. Então Deus nos chama, nos conclama a rever a nossa vida, para antes de nós entrarmos no 2018, celebrando e festejando, e muitos bebendo e se imaginando muita alegria nesse sentido, Deus nos conclama a avaliar a nossa vida, para ver se nós estamos numa temperatura espiritual agradável ao Pai. E o seu amor por nós nos dá uma oportunidade de tomar uma decisão e de sermos arrependidos e mudarmos a nossa vida. E aí Jesus faz um convite, no versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo.
convite de Deus é para todos nós, mas a decisão de abrir a porta é minha e é sua. Vamos rever a nossa vida para ver onde nós estamos precisando melhorar para estarmos agradáveis ao nosso Deus. Mas tudo isso não é sem uma promessa. O versículo 21, ele faz uma promessa dizendo assim: ao vencedor, aquele que conseguisse permanecer fiel, aquele que levar a sério a sua vida em comunhão comigo, o Senhor diz na sua palavra: dar-me-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Jesus quer compartilhar conosco da sua glória. Jesus quer compartilhar conosco da sua alegria, da sua paz, da qual ele falou: eu deixo a minha paz eu dou, não faço isso como o mundo, mas não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. O Senhor tem bênção e uma vida abundante para todo aquele que escolher abrir a porta para ele. Então, minha mensagem a todos nós que estamos aqui é que, ao entrar 2018, mais do que tudo que a vida possa nos dar de bom, de material, todas coisas boas, mas antes de tudo nós devemos ter no centro da nossa vida o melhor, que é Cristo e a nossa fidelidade a Ele, para que naquele dia, quando Ele vier, nós possamos participar da sua glória e, como Ele diz, sentar-se com Ele no trono e estar na sua presença. Então, 2018 é um ano que se apresenta para nós como um desafio. Um desafio de nós termos o cuidado com as nossas vidas e termos a preocupação de estarmos agradáveis a Deus, não frios, não mornos, mas quentes na presença do Senhor. Então, que Deus abençoe a todos nós, para que esse novo ano seja um ano de bênção, de vitória e de muita vida abundante na presença do Senhor, no nome de Jesus. Amém?